Numa ilha distante, no meio do mar da Tasmânia, existe um segredo literalmente rastejante. Tão silencioso quanto uma cobra e tão amedrontador quanto uma barata. Esse segredo rastejante, porém, não era visto vivo desde o ano de 1920, até que tudo mudou em 2001, mais de 80 anos depois. Veja hoje o segredo rastejante que cientistas descobriram nessa estranha ilha. Ficou super curioso? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Para um modesto viajante que passa por perto, esse grupo de ilhas provavelmente irão se parecer de primeiro momento como um paraíso tropical e raro. E isso até é mesmo uma verdade. Embora seja verdade que as florestas exuberantes, praias e os recifes de corais são um paraíso no interior dessas ilhas, há mais nesses pedaços de terra australianas do que aquilo que podemos ver no início a olho nu. Todo o arquipélago é lindo, mas essa ilha em especial que vemos na imagem tem uma característica a mais. Ela guarda um segredo de décadas que ficou desaparecido por mais de 80 anos. Mas espere um pouco, já chegaremos nesse ponto. Antes disso, vale dizer que, localizada entre a Austrália e a Nova Zelândia, o grupo de ilhas encontra-se no Mar da Tasmânia, águas que possuem uma diversidade de animais interessante. As muitas formações montanhosas dispostas nesse lugar são constituídas principalmente por remanescentes vulcânicos, que hoje já não se encontram em atividade. No entanto, já houve um tempo em que esses vulcões cuspiam lava para todos os lados. A ilha principal deste belo arquipélago, conhecida simplesmente como Ilha de Hall, tem apenas um pouco mais de 10 quilômetros de extensão. Ela foi encontrada pela primeira vez em 1788, pelo então tenente britânico Henry Ledgburn Ball. A intenção dele não era se dirigir para a Ilha Lord. Na verdade, ele estava a caminho da Ilha Norfolk, que ficava ali perto. Ball viu apenas de longe aquela que seria conhecida como a Ilha de Lord Howe. Passado algum tempo explorando as ilhas do lugar, havia chegado a hora de Henry realizar uma viagem de volta para seu país natal. Foi nesse regresso para casa que o homem acabou reclamando para si a descoberta daquele lugar que parecia até então intocado. Infelizmente, Henry Ball não conseguiu ser declarado descobridor da ilha naquela época. Foi somente em 1834 que ela foi considerada oficialmente no mapa do mundo, sendo permanentemente proclamada como descoberta de Henry Ledgburn Ball. Quase um século depois, em 1982, a Ilha Hall passou a ser vista também como um patrimônio mundial da humanidade pela Unesco, e desde então tem se tentado preservar sua genuinidade e riqueza ecológica. Tudo isso é muito interessante, mas o que realmente queremos saber é: qual o segredo de 80 anos de idade que a ilha esconde? Estamos chegando nesse ponto. É que antes precisamos entender o enredo da história para só então chegar à resposta. Voltando às belezas do lugar, vale destacar a rica variedade de terrenos exuberantes que as ilhas possuem, algo que é bem visível nas fotografias tiradas por lá. Acredita-se que o arquipélago em si tenha sido formado 7 milhões de anos atrás. Vale dizer também que a maioria das ilhas está coberta de floresta inexplorada, contendo todo tipo de vida selvagem. E é a partir daqui que vemos uma conexão com o segredo da ilha. Como assim? Se você olhar para o título do vídeo, verá que se trata de um segredo rastejante que se esconde na ilha. Porém, não é exatamente na parte principal da ilha Lord Howe. Ao sudeste dessa massa terrestre principal encontra-se a Pirâmide de Ball, uma ilha desabitada conhecida por ter a formação rochosa vulcânica mais alta do mundo, isso porque ela está a 3.000 metros de altura. A Pirâmide de Ball foi descoberta em 1788, na mesma viagem que Henry Ball descobriu a Lord Howe. Depois que a Pirâmide de Ball foi descoberta, no entanto, ninguém mais pisaria na ilha por mais de 100 anos. Uma nova visita aconteceu somente em 1882, quando o geólogo Henry Wilkinson fez a primeira viagem registrada por lá. Desde então, várias pessoas tentaram escalar a torre vulcânica, mas poucas tiveram bons resultados.
Entretanto, há outra razão muito diferente do porquê as pessoas viajam para a pirâmide de Ball e tem muito pouco a ver com a escalada. Na verdade, relaciona-se a uma das poucas formas de vida capazes de sobreviver nesse lugar vulcânico. É aqui que começamos a explicar o mistério antigo dessa ilha. Acontece que no início do século XX, um animal com nome difícil de lembrar e de pronunciar, Dryocossilus australis, era abundado na ilha de Lord Howe e principalmente na parte da pirâmide de Ball. Esse bicho, também chamado de lagosta das árvores por causa de sua aparência, era muito usado como isca de pesca pelas pessoas que visitavam a região. Ele é um tipo de inseto nativo do grupo da ilha e exibe alguns traços incomuns quando comparados a espécies semelhantes. Quer um exemplo do quanto as lagostas das árvores são estranhas? Uma das características mais bizarras que vemos é o fato de os insetos masculinos e femininos se unirem literalmente, comportamento considerado particularmente incomum entre os insetos. Apesar de serem muito estranhos, todos sentiram um impacto quando, por volta do ano de 1920, os insetos simplesmente desaparecem da ilha, de uma vez para sempre, ou seja, eles foram declarados extintos. Todos tentavam encontrar o real motivo daquilo ter acontecido, e se lembraram que apenas 2 anos antes do sumiço, um navio de abastecimento tinha encalhado nas margens da ilha, trazendo consigo uma praga de ratos negros. Dessa forma, foi só uma questão de tempo para que os ratos destruíssem totalmente a população de Dryocossilus australis. Todos estavam convencidos de que o animal havia desaparecido, incluindo os muitos cientistas que relataram a extinção. No entanto, anos mais tarde, houveram surpresas. Durante a década de 1960, uma equipe de alpinistas que visitavam a pirâmide de Ball disse ter visto uma espécime de lagosta das árvores sem vida. Essa tinha sido a primeira vez que outro animal desse foi visto depois de mais de 40 anos. Durante as próximas décadas, várias pesquisas foram feitas, afinal, aquele inseto não poderia estar sozinho sobrevivendo por tanto tempo. Ele tinha antecessores. Vários grupos de especialistas iam até a pirâmide de Ball em busca de mais exemplares dos insetos e foi assim que encontraram um punhado de mais ou menos 20 deles, só que sem vida. Pelo visto, a pirâmide do Ball era a única zona da ilha de Lord Howe onde aqueles bichos ainda podiam ser encontrados. Muitos esforços foram feitos depois a fim de descobrir de onde os animais estavam vindo, onde era a fonte, mas os estudos provaram-se infrutíferos. Finalmente, no ano de 2001, uma equipe de cientistas foi até lá, fazendo uma das descobertas mais importantes daquele ano. Os cientistas não tiveram qualquer chance de encontrar algo interessante durante o dia, mas intensificaram suas pesquisas à noite. Assim, percebendo que os animais tinham hábitos noturnos, eles foram até uma zona vulcânica apropriada e encontraram um grupo de pelo menos 24 insetos, vivos e bem. É curioso pensar que todos habitando um único arbusto. Toda a população mundial do inseto vivia numa só arvorezinha, perdida entre as rochas de uma ilhota quase inacessível, mais alta que o Empire State Building, a salvo dos gulosos ratos negros. O inseto adulto da ilha de Lord Howe mede cerca de 15 centímetros de comprimento e pesa em média 25 gramas. As fêmeas são maiores do que os machos. Eles não têm asas, mas correm muito rápido, rastejando-se por todos os lados. Pelo visto, esse animal, pra lá de estranho, não estava extinto como toda a comunidade científica imaginava. Desde 1920, quando foi declarado como inexistente, até 2001, quando foram redescobertos espécimes vivos, passaram-se mais de 80 anos. Até hoje em dia, a escassez de Dryocossilus australis faz com que ele ganhe a fama de um inseto mais raro do mundo. Tantos anos depois de terem sido encontrados, eles não são mais tão raros assim. Isso graças aos esforços de cientistas do mundo inteiro que têm colecionado alguns pares desses insetos para fins de reprodução. Entre 2001 e 2016, por exemplo, 13 mil ovos foram incubados com sucesso, aumentando a população das lagostas das árvores. Para estabelecer uma maior recuperação dos animais, pesquisadores despacharam alguns ovos para zoológicos na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá,
É surpreendente pensar que durante 80 anos, o Dryocossolus australis desapareceu completamente do radar da humanidade, estando completamente escondidos. Foi um segredo literalmente rastejante que vivia nessa ilha. Entretanto, agora a espécie está novamente florescendo graças a uma pequena comunidade que conseguiu sobreviver na região vulcânica dessas ilhas, no meio do mar da Tasmânia. Atualmente, funcionários do governo estão trabalhando em um programa para erradicar os ratos invasores da Ilha Hall, permitindo que os insetos retornem. Se acontecer de um dia você visitar a Ilha Hall, tente dar uma olhada em volta e encontrar uma lagosta das árvores. Esse ainda é um dos animais mais raros de todo o planeta.